Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, site flamenguista repercutindo a situação envolvendo o Talisca e, pelo visto, aí resolveram revelar palavras do próprio jogador. Além disso, vão trazer também palavras sobre Ceni com a reflexão bastante interessante, para completar números que chamam a atenção. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar e segue a promoção na Centauro, gente. Tá aqui o cupom BORA10 para você adquirir esse tênis da Adidas, um Rum Falcon 5 masculino nessa cor exata que você tá vendo na tela, preto com detalhes em verde, muito bem avaliado, e tá aqui o valor final, já para você não deixar passar essa oportunidade, porque realmente tá com uma promoção show de bola e você já sabe, você acumula descontos. Tá aqui, gente. Você adiciona o cupom, tá aqui em cupom de desconto, é simples, adicionou, já foi. R$ 499,99 vai para R$ 260,98 no Pix ou R$ 3,91,57 sem juros se você quiser dividir. Então clique no link que tá no comentário também na descrição do vídeo, clicou, comprou, usa o cupom BARA10 e garanta essa e outras ofertas. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo mais números envolvendo o treinador Rogério Ceni. Tá aqui, gente, a página R10 Score destacando. Renovou depois de quase 2 anos no comando do Bahia. Ceni estendeu seu contrato até 2027. Confira os números. Tá aqui, gente. O Bahia na Série A com ele, desde a estreia de Ceni. Interessante, né? Gols com bola rolando. O Flamengo tem 75 gols feitos. Bahia 70 e o Inter 69. Então vejam vocês, o Bahia em segundo lugar, desde que Ceni estreou na Série A como treinador do Bahia, em gols pró. É isso mesmo, em ataque positivo. Isso por mais que o Bahia perca muito gol, vejam vocês, porque o Flamengo, convenhamos, já tem muito mais efetividade. Gols esperados, o Bahia está em terceiro. Então veja como o Bahia produz também muitas oportunidades e perde, né? Inclusive bem à frente do próprio Flamengo, que nem aparece aqui. Chances claras de gol aqui sim. O Flamengo 160, Palmeiras 158 e o Bahia 156. Então veja que na produção ofensiva o Bahia vai bem, às vezes o problema é na conversão, mas ainda assim, convenhamos, né? Segundo ataque mais positivo na Série A, entre todos os clubes, a partir de quando o Ceni assumiu em 2023, e são números contundentes. É importante trazer esse tipo de número para a gente reforçar cada vez mais a importância dessa renovação. Sobre isso, vou trazer também o que Elton Serra trouxe. Interessante, gente, está aqui, ó. Rogério Ceni é o terceiro técnico mais longevo do Grupo City, atrás apenas de Pep Guardiola no Manchester City desde 2016 e Michel, técnico do Girona desde 2021. Diz muito sobre o que Ferran Soriano, Cadu Santoro e o Bahia pensam dele. Encontraram uma peça-chave para o projeto de longo prazo. Perfeito. Penso exatamente da mesma forma, já falei inclusive sobre isso. O Ceni para mim inclusive é o principal reforço do Bahia dentro de um projeto, porque ele consegue agregar muita coisa positiva. Ah, Bara, tem erro, claro, todo treinador erra, quem não erra? O próprio Guardiola essa temporada errou e o Manchester City acabou não indo bem, mas a balança é positiva e a balança é ascendente, é uma balança de evolução e isso é muito importante. Essa estabilidade com certeza vai entregar para a gente frutos positivos lá na frente. Sobre isso, vou trazer o que nosso querido Caio Leone trouxe de reflexão a respeito de Rogério Ceni e essa renovação com o Bahia. Tá aqui. Rogério Ceni até 2027, e para iniciar essa análise, o mais importante é seguir com a palavra convicção. Rogério Ceni chegou em 2023, quando o Bahia passava por um momento muito complicado no Campeonato Brasileiro da Série A. O Renato Paiva deixara o cargo, mas o Bahia não estava na zona de rebaixamento. O Bahia estava na 16ª colocação. Rogério Ceni chega para tentar motivar a equipe e livrar o Bahia do rebaixamento. Isso foi feito. O Bahia consegue, a duras penas, vencer o Atlético Mineiro na última rodada por 4-1, resultado surpreendente, mas que aconteceu. E o Bahia se livrou do rebaixamento, o que seria um caos para o trabalho do Grupo City, ter que voltar ao Campeonato Brasileiro da Série B, para depois disso voltar à Série A. A questão do investimento, da evolução do projeto, foi muito importante. Em 2024, o Rogério Ceni consegue, com grandes contratações e também com sua influência, ter um time tecnicamente muito superior ao de 2023. Se a gente falar do meio de campo, ele foi preponderante para convencer essas peças. Ele tinha trabalhado com o Everton Ribeiro no Flamengo, o Caio Alexandre chegou, o Jean Lucas, e convenceu o Cauli a não ir para o Palmeiras para fazer parte desse meio de campo fantástico, com muita qualidade técnica, que foi o coração daquele time de 2024. Mas as derrapadas existem, e todo trabalho ele tem a parte positiva e a parte negativa. O Bahia, que tinha uma capacidade técnica muito maior do que o do seu arquirrival Vitória, acaba perdendo o Campeonato Baiano. O primeiro Bavi do ano, disputado no Barradão, também foi uma nota complicada, foi muito criticado por conta das substituições.
onde ele precisava ali rodar o elenco e tirou peças importantes, como o Caio Alexandre, como o próprio Cauli, como o próprio Tassiano. Só que na Copa do Nordeste, o Bahia, que tinha feito uma ótima campanha, mais uma vez, a melhor campanha geral, como foi no ano de 2025, o Bahia acaba caindo para o CRB nos pênaltis, nas semifinais da Copa do Nordeste. E quando o Campeonato Brasileiro iniciou, o Bahia conseguiu ficar ali entre os líderes, muito próximo do Flamengo, muito próximo do Atlético Paranaense, ficou praticamente o primeiro turno inteiro, né? Conseguindo fazer grandes jogos, sobretudo na Arena Fonte Nova. Quando vem o segundo turno, o Bahia cai vertiginosamente, acaba acumulando jejuns, com uma dificuldade de repertório, com uma dificuldade de conseguir vencer as partidas, uma equipe que controlava o jogo, mas não finalizava e nem era agressivo na proporção que controlava as ações. O Rogério Ceni muito criticado por conta disso, o Bahia consegue se classificar em oitavo, após ter vencido o Atlético Goianiense, se classifica para a Copa Libertadores da América após 36 anos. Ou seja, o Rogério Ceni consegue quebrar um tabu. E nessa trajetória de Rogério Ceni no Bahia, foram pelo menos 6 tabus quebrados. Quando entra 2025, Rogério Ceni precisava não só evoluir com as peças que conseguiu ter a chance de treinar, porque William José, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, jogadores que chegaram ao Bahia, o próprio Eric Pulga, jogadores muito interessantes, o Santiago Ramos Mingo é uma peça também que precisa de destaque. No lado esquerdo do Bahia, que no ano anterior tinha Tassiano, tinha o Jean Lucas e também o Luciano Juba, ele evolui substancialmente a ponto dos dois jogadores terem 25 participações para gols juntos. É um lado esquerdo muito forte do Bahia. Falando de Eric Pulga e também do Luciano Juba. E o principal, o Bahia precisava ser campeão baiano. Foi. O Bahia precisava ter a melhor campanha da Copa do Nordeste pelo elenco e por ser tecnicamente muito acima. Conseguiu a melhor campanha. O Bahia entrou num grupo muito forte e dava para se classificar para as oitavas de final. O Bahia vacilou, mas essas responsabilidades precisam ser divididas. A culpa não está só em Rogério Ceni. Por mais que, em termos de jogo, o Bahia ainda tenha dificuldade na transição defensiva, o Bahia ainda tem dificuldade na pressão ao portador da bola, mas, óbvio, nós não podemos analisar esse trabalho só pela parte negativa ou só pela parte positiva. É um trabalho que, como iniciei falando, é a convicção do grupo que tem tido evolução. Isso ninguém pode negar. E o principal, é o Bahia classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, muito bem no Campeonato Brasileiro, na quinta colocação, e que tem jogado um futebol atrativo. Rogério Ceni, que chegou no Bahia em 2023 e tinha vínculo até o final de 2025, até o final deste ano, até dezembro, renovou até 2027. Isso não quer dizer que o Rogério Ceni vai ser campeão da Copa do Brasil com o Bahia, nem campeão da Copa Sul-Americana, muito menos do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas o trabalho ele precisa de etapas. E as etapas com o Rogério Ceni estão sendo bem cumpridas. Foi uma ótima decisão. Como o próprio clube divulgou em redes sociais, num vídeo que anunciou a renovação do treinador, que o Bahia consiga ser mais com o Rogério Ceni. Se o trabalho continua, é óbvio, tem muito mais chances para que isso aconteça. Rogério Ceni até... Aí, gente, bacana, né? Uma geral muito bem trazida para o nosso querido Caleone, um abraço para ele. É isso mesmo, né? Bem equilibrado, vejo da mesma forma, e é isso. E quando a curva é ascendente, a permanência é sempre um caminho, né, em relação a treinador. Eu sempre digo, né, treinador você analisa o presente, mas também analisa a perspectiva, né, se está ascendente, se está descendente, isso é muito importante. Mais uma vez aí, reforçando um acerto do nosso tricolor de aço. Para completar, vou trazer aqui uma situação curiosa envolvendo o Talisca e o Flamengo, né, pelo visto, novos tempos. Inicialmente vou trazer essa postagem de dias atrás, vejo vocês dia 21, urgente, Talisca conversa com o Flamengo para substituir Gerson. Felipe Luiz acredita que ele é o jogador ideal caso o Coringa realmente saia. Foi a página Isso é Flamengo oficial. Mas vamos trazer aqui um site flamenguista que resolveu trazer a verdade de tudo isso.
e vocês vão entender o que é que eu quero trazer. E o Bahia nessa história, novos tempos. Então tá aqui, gente, Anderson Talisca responde de forma oficial ao Flamengo. E tá aqui a reportagem. O Flamengo, que atualmente disputa o Mundial de Clubes, esteve recentemente envolvido em uma tentativa de reforçar seu elenco. O alvo foi Talisca, atacante que atua no Fenerbahçe. Contudo, conforme revelou o setorista Fabrício Lopes, a negociação não avançou. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, o jornalista informou que o jogador agradece o interesse, mas não pretende atuar no clube carioca neste momento. A sondagem partiu diretamente da equipe de análise do Flamengo, que procurou o staff de Talisca para discutir a possibilidade de um acordo. Apesar do contato inicial, o atacante foi claro ao recusar a proposta. Ele agradeceu o interesse do Flamengo, mas não está nos planos de defender o clube carioca no momento, declarou Fabrício Lopes, deixando claro que a decisão partiu do próprio atleta. Atualmente defendendo o Fenerbahçe da Turquia, Talisca tem outros planos para sua carreira. Segundo as informações repassadas pelo jornalista, o jogador enxerga o Corinthians e o Bahia como destinos preferenciais caso retorne ao futebol brasileiro. Aliás, aqui tá, gente. O Bahia, clube que o revelou pelas categorias de base, é apontado como o maior desejo do atacante. O Bahia é o desejo dele, reforçou Fabrício Lopes durante a gravação. A escolha de Talisca, entretanto, não se resume apenas a questões emocionais ou de identificação com os clubes. Conforme relatado, fatores financeiros igualmente influenciam a decisão. O Bahia, por sua atual estrutura econômica, aparece como uma opção mais viável. O Corinthians também é citado, mas as condições financeiras do Esquadrão de Aço tornam a negociação mais acessível. Enquanto isso, o Flamengo mantém o foco em suas competições. O próximo compromisso do time será terça às 22 horas. Isso foi quando aconteceu, no caso, né, gente, ontem contra o Los Angeles FC dos Estados Unidos. Essa reportagem do dia 22, do elevado pela terceira rodada, e aqui complementa. A situação de Talisca, enfim, deixa claro que apesar das especulações, o atacante permanece distante de um acerto com o Flamengo. O jogador seguirá com seu planejamento voltado para outras possibilidades no Brasil, priorizando clubes com os quais mantém vínculos afetivos ou com melhor adequação financeira. Tá aí, gente, né? A gente viveu para ver um site flamenguista, né, sem clubismo, destacando a escolha de Talisca, e a gente viveu para ver um cara como Talisca escolhendo, indicando a escolha pelo Bahia. Estou dizendo, não é um site que cobre o Bahia, é um site flamenguista que foi buscar informações sobre Talisca, e aí o próprio Talisca teria dito, e está justamente aqui esse entre aspas, né, que ele trouxe, o Bahia é o desejo dele, e reforçou Fabrício Lopes durante a gravação. Então vejam vocês que na própria apuração deles o Bahia apareceu com destaque. Que assim seja. Para mim, daqui para lá tem muita água para rolar, mas as informações convergem mais ou menos com o que a gente tem obtido também nesse sentido. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com geral. Aí da gente chegar aos 80 mil inscritos, aproveita aí, gente. Se para com promoção. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.